Bom, já está gravando, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Diminuir aqui. Estão conseguindo enxergar aí a tela do CAD? Sim, dá para ver. Ah, legal. Moçada, é o seguinte, conforme a gente discutiu na semana passada, se não me falha a memória, ficou decidido que a gente ia trabalhar em cima do terreno da Berlamino Cardoso de Andrade, ok? Que é exatamente esse terreno aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que está circundado em azul, tá? É esse terreno aqui, ok? A gente vai trabalhar em cima dele, que tem aproximadamente 300 metros quadrados no nosso terreno aí, tá? O que é importante a gente saber? Primeira informação, para onde está o norte desse terreno? Tá? A posição geográfica dele. O norte está para que lado? Professor, esse terreno aí é o da Zona Leste? Não. Esse terreno aqui é o da Cidade Dutra. Que aquele da Zona Leste tinha mais de 1.000 metros quadrados. E tinha quase 1.300 metros quadrados. Esse daqui é o da Cidade Dutra. Da Zona Sul. Mas independente se o terreno é na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, tá? O norte é o mesmo para todo mundo. Como é que eu sei aonde fica o norte quando eu pego esse tipo de planta aqui? Que é a nossa planta do Gegran ou a planta MDC do Geosampa. O norte está na parte de cima da planta, professora, desse projeto aí. Exatamente. Sempre que a gente pegar uma planta cartográfica ou topográfica, né, o norte é sempre indicado para cima. Então, essa parte aqui, para cima, tá, é onde está o norte. Para baixo, aqui, como se estivesse aqui na linha de comandos aqui do CAD, eu tenho a região sul. Tá? Então, aqui para baixo eu tenho o sul. Aqui para cima eu tenho o norte. Tá? Aqui onde está essa marcação 7, qualquer coisa, eu tenho o leste, né? E aqui onde está a palavra José, Andrade, mas eu tenho o oeste. Tá? Em função de quem? Do meu terreno. Tá? Então, aqui eu tenho... Vou dar um zoom aqui no terreno. Tá? Aonde está o mouse? Norte para baixo. Sul para a direita. Leste e para a esquerda. Oeste. Tudo bem? Isso significa que o meu terreno, tá, gente? Se a gente posicionar aqui meu cursor, como se fosse norte, sul, leste, oeste, tá? Eu posso dizer que ele está em qual quadrante posicionado? Noroeste. É o noroeste, professora. Ah, é o noroeste. Vocês têm certeza que é o noroeste? Não, acho que é o Nordeste. Ah! Ah.
A frente do terreno está para nordeste e os fundos do terreno está para sudoeste. Conseguiram enxergar isso? Aqui, ó. A frente do terreno, aqui a frente do terreno. Tá? Se vocês olharem aqui nesse canto aqui da tela, onde o mouse está passando agora, onde está NSWE, são os pontos cardeais. Eles podem ajudar vocês aí, tá? Se vocês olharem a face da frente do terreno, ele está justamente o quê? Indo de norte para leste. Então, está em nordeste, tá? E o fundo do terreno está indo de oeste para sul. Então, ele está em sudoeste. E as laterais do terreno está em noroeste e sudeste. Enxergaram aí? Sim. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. No caso desse terreno, desse daqui em específico, tá? Aonde seria mais interessante eu posicionar os dormitórios? É igual a gente falou numa aula, né? Posicionar ele para o lado em que o sol, a nascer do sol, não é? Exatamente. Nesse caso aqui, se eu posicionar para o lado leste, você concorda que eu não vou conseguir colocar muita janela? Muita janela? É porque o lado leste é esse pontinho aqui. Pode Ah, colocar no norte aí, professor. Mas eu posso colocar sentido norte e este, quer dizer, nordeste. Eu posso colocar nessa fachada aqui. Certo? Mas quais Correto. janelas? As do? As do quarto, né? Tá. Consigo colocar todos os quartos nessa parte aí? Dá Eu para acho que não. Pela medida. Então, pode ser que sim, como pode ser que não. Se caso eu não conseguir, se eu conseguir pelo menos colocar 2 dormitórios, já estou no lucro. Tá? Se caso eu não conseguir colocar o terceiro dormitório, para que lado que seria o ideal eu virar essa janela do segundo dormitório? À frente. Lado oeste, né? Oi? Lado oeste, o E aí, o E, que eu confundo, professor. É a parte de cima. Aqui? Aí no Andrade, isso. Aqui é o ideal para a maioria deles. Só que é o seguinte, eu não vou conseguir colocar todas as janelas nessa face aqui. Mas você não poderia colocar 2 na lateral e uma aí na frente? Qual lateral? Do norte. Tá falando aqui nesse sentido? Exato. Correto. Ah, eu concentraria as janelas de sala e dormitórios tanto nesta quanto nessa fachada aqui, nessas duas aqui. Tá? E nessa daqui de trás e essa outra aqui, tá? O que a gente colocaria? Cozinha, lavanderia. Por quê? Aqui é a região sul do terreno. Tá? E na parte sul é onde a gente tem o que a gente chama de os ventos predominantes. Tá? Bom, como assim? Por que eu tenho que deixar a área de serviço, cozinha, voltada para a parte dos ventos? Tá? Pelo seguinte, o que faz um ambiente não ficar tanto úmido, tá? Que a gente consegue tirar a umidade de um determinado ambiente, não é porque ele é muito quente, muito contrário. Um ambiente muito quente pode criar um alimento com mais umidade. Tá? Para eu tirar a umidade do ambiente, eu tenho que fazer com que ele tenha muita ventilação. Tá? Aí a gente vai assim, mas para secar roupa, o ideal para secar roupa não é ao sol. Ao sol, a gente deixa a roupa lá bonitinha para quarar.
né, para tirar a mancha, aquela coisa toda. Porém, para secar a roupa e não estragar a fibra do tecido, o correto é secar na sombra. Por quê? É o vento que vai tirar a umidade da roupa, do tecido, né? Vai tirando a umidade e a fibra vai se mantendo. Tá? E outra que não desbota também, né? Cá para nós. Deixa eu só tirar uma dúvida minha. Eu estou falando com uma sala que a maioria é masculina, né? Então, assim, para aqueles que não sabem, por que as esposas de vocês ou as mães colocam a roupa para secar na sombra e não ao sol, né? Principalmente quando é roupa colorida, tá? É para não desbotar. E dependendo do tecido, tá? Principalmente se for um tecido muito mais delicado, a secagem tem que ser à sombra, porque quem tem que secar o tecido não é o sol, não é o calor, tá? Mas sim o vento, porque ele vai tirando a umidade por evaporação, tá? Ele passa e vai carregando a umidade, tá? Isso daí também tem que acontecer nos ambientes cozinha e área de serviço. Se vocês virem falar para mim, mas a minha cozinha é sempre úmida, fria e úmida, né? Significa que não tem ventilação suficiente. Ela está posicionada para o lado correto, mas não tem ventilação suficiente. Tá? Ou ela é quente e está sempre embolorada. Ela está voltada à face errada, porque ela tem muito calor. E como é um ambiente úmido por natureza, por causa da água, essa umidade ela não sai do ambiente, ela se mantém lá. Se manteve lá, você vai ter parede sempre embolorada. Tá? Ao passo que, se você tiver voltado para um ambiente que tenha bastante vento, vocês podem reparar, quase não tem a mancha de bolor, num ambiente que é muito ventilado. Ok? Dúvida até aqui, gente? Beleza, professor. Isso é um erro que o pessoal comete muito, tá? Achando que a cozinha e a área de serviço, por serem ambientes de área molhada, elas têm que ficar mais no ambiente mais quente, né? Mas não, tem que ficar mais voltado para a face do sol, porque é um ambiente mais quente e vai secar o ambiente. Seca. A água, ela evapora. Só que se eu não tiver os ventos para levar essa umidade para fora, essa umidade ela fica dentro do ambiente, tá? Aí eu crio uma situação dentro do meu ambiente que não é nada agradável, tá? Eu crio um ambiente com muito fungo, com muito bolor. Tá? E a mesma coisa acontece nos dormitórios. Se eu deixar o dormitório voltado para a face sul, que é onde tem os ventos predominantes, tá? Meu dormitório, tanto no inverno quanto no verão, ele sempre vai ser frio, porque bate muito vento, tá? E vai fazer com que eu tenha um ambiente que a gente chama de ambiente doente. Tá? O que é um ambiente doente numa casa? Tá? O ambiente doente é aquele que faz com que as pessoas fiquem doentes. Tá? Não é um ambiente que tem alguma patologia. Tá? Tem trinca, tem bolor, alguma coisa assim. Não é isso. É um ambiente que faz com que as pessoas que lá fiquem, tá? Sofram de algum tipo de doença. Principalmente bronquite, asma, doenças respiratórias. Tá? É o mais comum da gente encontrar numa residência doente. Eu teve um semestre que eu dei aula para uma turma, que eu estava explicando exatamente isso para a turma e tudo mais. De repente, uma aluna só levantou a mão, professora, agora eu entendi. Eu falei, entendeu o que, criatura? Porque minha avózinha, olha só dela, os pais pegaram a avó da criatura lá, né? E levaram para casa. Jogaram a véia no quarto que estava lá, que ninguém estava utilizando. E o quarto era exatamente na face sul da edificação. Bom, pelo menos
uma ou duas vezes por ano a mulher tinha quadro de pneumonia. Uma ou duas vezes por ano a mulher tinha quadro de pneumonia. Até que um belo dia resolveram trocar a mulher de quarto. Jogaram ela para um quarto na face norte. A mulher nunca mais teve pneumonia. Tá? Então, quer dizer, era um quarto que ele podia ser utilizado para outras coisas, menos para uma pessoa que já tem propensão para doenças, principalmente respiratórias, está sendo alojada. Então, prestem atenção, se vocês têm algum parente, algum filho, alguma coisa assim, como que se diz? E tem muito problema de rinite, asma, bronquite, tá? Verifique em qual quarto essa pessoa está dormindo. Se ela estiver dormindo num quarto mais voltado para a face sul, tá? E se tiver a opção de trocar com um outro dormitório que não seja na face sul, troque. Vocês vão ver que a pessoa vai melhorar bastante e vai diminuir o problema de rinite, asma e bronquite. Tá? Alguma dúvida? Professora, que nesse caso seria a janela, né? Se a janela tiver para o lado norte, aí tranquilo. Sem problema nenhum. Não vou dizer que a pessoa nunca mais vai ter bronquite nem rinite. Tá? Vai, mas não vai ser tão constante quanto se ela tiver com a janela voltada para a face sul. Digamos assim, as crises, em vez de ter 10 crises durante o ano, tem 2 ou 3. Tudo bem até aí, gente? Beleza, professor, tudo certo. É que nem todo mundo tem essa opção de escolha, né, professora? Infelizmente, você falou tudo agora, Lucas. Nem todo mundo tem essa opção de escolha. É porque os lotes hoje em dia é 5 por 25. Então, a pessoa escolhe um lado lá, aleatoriamente, e joga a casa daquele lado. Exatamente. Então, ali que vai ser a moradia dela, as consequências que vierem, né? Sim. Mas assim, quando você tem a opção de você mesmo construir, ou você comprou uma casinha que está meia boca e tem que ser reformada, existem várias opções que você consegue trabalhar resolvendo esse problema. Tá? É claro, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de repertório. O que é o repertório? A gente tem que fazer muita pesquisa em catálogo, revistas, sites de arquitetura e construção, para ver outras opções para poder resolver esse problema. Né? Como, por exemplo, eu posso, de repente, criar não posso dizer para vocês, um pátio interno, dependendo do tamanho do meu terreno. E nesse pátio interno, né, eu posso criar as minhas janelas voltadas para a face norte e não para a face sul. Né? Mas para isso eu precisaria ter um terreno bem comprido, bem mais que 25 metros, tipo um terreno com 35 metros de comprimento, mesmo sendo 5 de largura, eu consigo criar esse pátio interno e jogar a minha janela para o lado norte, no pátio interno. Né? Uma outra situação, isso daí eu vi numa casa, eu achei uma casa bem antiga, da década de 40, 50, eu achei bem interessante. O que eles fizeram? As janelas dos dormitórios face sul. Tá. É ruim, é péssimo. Porém, que era justamente dos dormitórios no pavimento superior. O que eles acabaram fazendo? Eles fizeram o telhado de uma tal forma que a cobertura também servia como janela para esses dormitórios da face sul. Então, você tinha 2 janelas no dormitório. Através de uma claraboia no telhado e outra que é a janela efetiva do dormitório. Né? Qual que tinha a função melhor para o dormitório? Era a claraboia, óbvio, que empurrava toda a informação que você não precisava, né? De vento frio, aquela coisa, mas
para fora do ambiente através da janela grande. Então, você também pode trabalhar com a situação de fazer o quê? Você conseguir reformar e fazer essas modelagens dentro da sua edificação. Dá trabalho, mas dá para fazer. Vamos voltar ao nosso terreninho. O que eu vou fazer aqui, então, né? Para facilitar a vida de vocês, tá? Não se acostume que eu não sou tão boazinha assim quanto aparento. Eu vou criar um retângulo. Um retângulo marromeno, tá? Englobando a nossa casa e mais algumas adjacências. Tá? Vou salvar isso daqui, porque se der pau, porque não duvido nada que possa dar pau. A área de trabalho, né? Gente, aqui não vai dar aceitar. Eu dei um comando que aqui não aceitou, mas tudo bem, tudo bem. Não aceitou também, eu já acho. Para vocês entenderem mais ou menos o que eu estava fazendo. Existe, assim, lá onde eu trabalho, a gente trabalha muito com mapas. E existe um AutoCAD específico para mapas. Então, quando eu quero apagar alguma coisa que está fora de uma área de trabalho, né? Existe um comando que a gente delimita o espaço que a gente quer e ele já vai e apaga. E eu estava achando que aqui também tinha esse comando. E não tem. Agora eu vou apagar o que não me interessa. Vou salvar esse arquivo aqui em DXF. Tá? Okay? E vou deixar com vocês esse arquivo, tá certo? Para que todos vocês tenham acesso a essas informações. Ok? O DXF abre, né, professor, lá no GNA-CAD e aqueles outros softwares que a gente viu, né? Todos eles. DXF é uma linguagem meio que padrão para todos os softwares de CAD. Salva aqui. Então, onde está o terreno de vocês? Esse aqui. Está de azul aqui. Essa encrenca que está aqui é a área construída que existe lá no último sobrevoo realizado em 2014, se não me falha a memória, tá? Que detectou essa construção aqui. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ela, que nós vamos pensar que esse terreno ou que existia aí game over, né? Era um barraco, ou o terreno tá nu. O que é o terreno nu? Não tem nada nele. Perfeito? Esse terreno, ele tem de frente de testada do lote 12 metros praticamente, 11,99, quase 12 metros. Então, ele não é o terreno padrão que a gente costuma ver por aí, de 10 por
25, tá, gente? Então, terreno que tem uma frente razoável aí. Né? E profundidade, aproximadamente 24,70 metros, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aí de terreno. Dá para brincar legal, sem medo de ser feliz. A nossa casinha, só para vocês terem uma ideia, claro, é aqui, né? Eu puxar aqui a casinha que eu tô trabalhando com o pessoal do primeiro. Ctrl C. Um Ctrl V. Ó, essa é a nossa casinha aqui. Então, se vocês quiserem já começar a pensar mais ou menos qual que é o melhor posicionamento, ó, a casa fica melhor aqui, não, fica melhor ali, fica melhor acolá, né? Dá para vocês já começar a pensar nisso. De que jeito? Sugestão que eu dou para vocês, acho que isso daí eu acabei não explicando para vocês no semestre passado, tá? Vocês podem inserir a casa aqui, ao invés de mandar copiar e colar, aqui eu acho um pouquinho arriscado, tá? E como vocês ainda não têm exatamente a parte interna da casa, é vocês fazerem o seguinte. No desenho da casa de vocês, copiarem apenas o terreno. Mas copiar de que jeito? Cria um layer, tá? Vocês vão chamar esse layer de contorno. Pode ser branco, amarelo, cor de burro quando foge. Aí vocês escolhem a cor. Tá? E vocês vão fazer um contorno da casa, utilizando a ferramenta Polyline. Tá? Isso existe no GNA-CAD e no QCAD, tá? Essa ferramenta Polyline. Né? O que a ferramenta Polyline faz? Conforme vocês vão clicando nas extremidades da casa, vai aparecendo os snaps, né? Os ímãs. Tá? Não precisa nem digitar a medida, é só indo nas extremidades. No momento que vocês clicarem no último ponto, que é exatamente o mesmo do primeiro, né? Cancela, ele fica o quê, ó? Ele gerou o contorno como se fosse uma única coisa, um desenho único. Né? Aí sim, vocês podem dar um Ctrl C, ir para o desenho do terreno e dar um Ctrl V. Tá aqui. A casinha. Esse é o contorno da casa. Tá? Ah, mas eu não quero que ela fique nessa posição, eu quero que fique em outra. Aí a gente usa os comandos de rotacional. Tá? O rotate. E fica brincando de girar a casa. Tira o horto, né? E fica aí. Ah, os meus dormitórios vão ficar mais para esse lado. Ah, não, vai ficar mais para cá. E vão vendo aí o que é. O que é interessante saber? Eu preciso ter recuo lateral? A primeira informação. Eu tenho que ter recuo frontal? Tá? Aí sim eu preciso das informações dos recuos, porque eu vou trabalhar dentro dos meus recuos. Tá? Lembrando que isso vocês já pesquisaram para saber se vocês vão precisar ter recuo ou não nessa edificação. Tá? Supondo que eu precise ter o recuo lateral. Para que lado que eu vou deixar o recuo? Para a esquerda ou para a direita? Tá? Porque eu tenho que pensar que nessa recuo lateral vai ter que ter janela. Tá? Lembrando que é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, nunca me façam isso. Tá? Se vocês forem colar a edificação, tá? Grudar a edificação, muro de divisa, pode ser feito? Pode. Só que nessa parede não pode ter janela, nem parede de bloco de vidro. Tudo bem? Só posso ter janela e parede de bloco de vidro aonde eu vou ter recuo, tá? Se for fazer colado na divisa do vizinho, não pode ter isso, tá, gente? Professora, Ah, esse terreno não é de esquina? não. Esse não. O que era de esquina é aquele lá da Rua Curuçá. Ah, tá.
Porque o de esquina tem que ter recuo na frente e na lateral, né? Exatamente. Quer dizer, depende do zoneamento. Tem zoneamento que, mesmo sendo de esquina, não há necessidade. Uma das frentes, de preferência a frente principal. Quem que é a frente principal quando você tem terreno de esquina? Tá? É a frente aonde está o registro, está informado no registro de imóveis. Essa obrigatoriamente tem que ter recuo. A outra, dependendo do zoneamento, não obrigatoriamente. Aí isso daí você tem que ver na lei de zoneamento. Antigamente, era obrigatório ter recuo dos dois lados. Hoje vai depender do zoneamento. Em qual zoneamento que ele pertence. Gente, vocês entenderam qual que é a outra etapa da atividade? Sim, entendi. Entendi, professora. Você está falando da atividade depois do croquis? Também. Primeiro, atividade que envolve o croquis. É saber em quais paredes vocês vão pôr essas janelas. Porém, para saber em quais paredes vocês vão pôr as janelas, vocês têm que ter uma ideia de como é que a casa de vocês vai ficar em cima desse terreno. Tá? Pode ser que ela fique assim. Pode ser que ela fique assim. Ah, vai ficar enviesada no terreno? E daí? Quem falou que não pode? Posso saber? Ela pode ficar enviesada no terreno? Sim. Tá? Nós temos, culturalmente falando, uma mania de achar que a casa ela tem que estar sempre alinhada com a testada do lote, que a testada do lote tem que estar alinhado com a rua. Tá? Primeiro, a testada do lote tem que estar alinhado com a rua? Tem, isso é fato, não tem jeito. A não ser que eu tenha uma praça na frente da minha casa. Tá? Caso contrário, não é tão obrigatório assim. Mas, em geral, sim, a testada do lote é alinhado com o meio-fio, com a rua. Porém, a edificação que fica dentro do lote não é obrigatória ficar alinhada com a testada do lote. Tá? Se alguém falar para vocês que é obrigatório, pergunta para eles aonde que está a legislação que diz que isso é obrigatório. Tá? Não existe essa obrigatoriedade. Por que a gente faz alinhada com a rua? Que existe um mito que diz que fica mais bonitinho esteticamente falando. Tá? Porém, eu digo para vocês, é relativo. O bonitinho é relativo. Tá? Outros dizem que é para melhor aproveitamento do terreno. Tá, em determinados casos eu concordo, é melhor aproveitamento do terreno. Mas será que eu estou aproveitando bem a parte do conforto térmico e lumínico da edificação? Entenderam aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no conforto térmico e lumínico da edificação para não precisar usar lâmpadas durante o dia e nem utilizar ar-condicionamento. Tudo tem que ser considerado. Né? Oi? Tudo tem que ser considerado, pensado, planejado, aliás. Né? Exatamente. Porque é muito fácil pegar o terreno e sair jogando coisa em cima dele. Tá? Mas fazer uma edificação muito bem pensada e planejada leva tempo. Professora, dúvidas. Por não.
entenda-se que esse terreno ele tem 24,70 de fundo. Sim. Mais para frente, tu irás projetar um outro pavimento em cima ou não? Vocês já estão fazendo isso. Vocês estão, na verdade, a gente só vai trabalhar com 2 pavimentos. Certo. Então, eu vou ter que ter aquele recuo do fundo de 5 metros. Na legislação de desocupação do solo diz isso? Não seria, se fosse um sobrado, teria que deixar os 5 metros por cada ventilação? Então, eu sou, assim, pela lógica do conforto, você está corretíssimo. Agora, pela lei de desocupação do solo, eu preciso? Não. Por que eu tô fazendo esse questionamento com vocês, tá? Pelo seguinte, muita gente acha que, como a legislação, no caso aí de vocês, a lei de desocupação do solo, tá? Ela só diz que eu tenho que ter 5 metros de recuo frontal. Não preciso ter lateral e nem fundos, tá? A não ser que a minha edificação tenha mais que 10 metros de altura. Se ela tiver mais que 10 metros de altura, entre as palavras, tiver 3 pavimentos, aí sim. Se ela tiver 2 pavimentos, eu não preciso ter os recuos laterais e de fundos, tá? Primeira coisa que o pessoal pensa é a seguinte: opa, posso construir em quase tudo menos dos 5 metros de frente. É a primeira coisa que o pessoal acaba pensando. Só que depois se esquece dessa questão da iluminação natural e da ventilação. E depois fica falando, putz, mas essa casa aqui é muito escura, ela é muito abafada. Pelo fato da lei de desocupação do solo dizer que eu posso construir utilizando os meus limites, sem ter os recuos, não quer dizer que, na hora que eu vou projetar, né, eu tenho que descartar a questão do conforto. Tá? Isso daí a gente tem que deixar muito bem esclarecido para o cliente. Tá? Então, eu estou fazendo esse ping-pong aí com vocês, tá? Justamente para quê? Para que vocês entendam que muitas vezes o cliente vai querer ocupar o terreno inteiro. Vocês têm que deixar ele a par disso. Você pode ocupar? A legislação diz que pode? Pode. Porém, toma cuidado que você vai ter problema de conforto. A sua casa vai ser escura, vai ser abafada. Tem que deixar isso muito bem claro para a pessoa que for morar lá. Tá? Pode ser seu cliente, né? Pode ser. Oi. Mas nesse caso aqui dessa medida, então vamos somar aqui, se a gente for tirar os 5 metros de fundo e os 5 metros da frontal, daria 10 metros, sobraria 14,70 metros, tá? Então, como a dimensão desse terreno, ele tem 11,99 de largura, eu acho, assim, meu jeito leigo, tá? Eu acho que não teria, então, a necessidade desse recuo do fundo. Porque você poderia fazer uma sacada bem ventilada lá do norte, né? Uhum. Ou não? Assim, ó. O que eu fiz aqui para vocês entenderem? Eu dei um offset aqui dessa parte azul aqui de 5 metros. Significa o seguinte. Essa pontinha pequenininha daqui até essa daqui, eu tenho 5 metros de frente e 5 metros de fundo. Tá? Já criei meus 2 recuos de 5 metros aqui. Tá? Eu vou dar um... Vou explodir isso daqui para ficar mais fácil. Eu pedi para explodir, de acho. Então, vamos lá, vamos fazer o recuo aqui. Estou aqui com meu recuo frontal e recuo de fundos. Então, eu tenho toda essa área aqui para construir a casa. Que, se vocês olharem para o tamanho da nossa casinha, aqui,
Deixa eu ver se eu puxei, se eu não fiz besteira, que teve um semestre que eu fiz uma besteira feia. Ela tem 4 aqui, né? Daqui até aqui ela tem 4,50. Tá certa. Teve um semestre que eu fiz, o terreno estava muito gigante, a casa estava muito pequena. Deu uma escalonada na casa. Então, ó, esse contorno aqui está na medida certinha da nossa casa. Tá? Então, olha o tanto que eu posso brincar aqui. Há a necessidade de eu colar ela aqui no fundo? Eu acho que não. Aí entra aquilo que nós estávamos falando lá atrás. Visualmente, não há necessidade. Aí você vai ver que na prática, a gente utilizando a nossa massa encefálica da forma legal, certinho, pegando repertório. O que é pegar repertório? É sem ter medo, não precisa ter medo, não. Entra na internet mesmo, né, e põe aí casas de 60 metros quadrados. Aí vocês têm um monte de plantinha, de exemplos de casas com 60 metros quadrados. Claro que a nossa vai ter mais, fato. Aí vocês vão descobrir que existem tanto terrenos grandes quanto pequenos, onde você pode pensar em estar trabalhando essa casa de 60 metros quadrados. Na nossa vai ter aproximadamente 51, vai ter quase, a nossa vai ter quase 110 metros quadrados. É mais do que aquilo que vocês podem, como técnicos de edificações. Técnico de edificações só pode até 80 metros quadrados. A nossa vai ter em torno de 100 metros quadrados. Ó, tô sendo boazinha, hein? Podia falar para vocês, tem que ter 80, se virem. Tô sendo boazinha. Ô, professora. Oi. Olhando aqui, aí vem o que na ideia? Algumas das vezes a gente olhávamos algumas casas, falava, nossa, mas o cara que construiu isso aqui é muito burro, né? Uhum. Mas ele não está vendo a ideia que o cara teve, o planejamento da área ventilada, iluminação, ventilação e tal, a posição de janela, enfim. Exatamente. O que está Vai acontecendo? falar, eu poderia ter aproveitado melhor o espaço, sendo assim. A nossa concepção de aproveitar melhor o espaço, muitas vezes não é a concepção correta de se pensar o espaço. Em outras palavras, gente, eu estou dando subsídios para vocês começarem a ter um olhar mais crítico. Mais crítico em que sentido? Entender o porquê, o que está de trás daquelas casas que vocês acham que o cara fez merda, no português, claro, né, no momento que ele projetou aquilo. Pô, o cara foi burro, por que ele pôs a casa na diagonal do terreno? Não aproveitou nada do terreno. É a primeira coisa que a gente passa na nossa cabeça. Mas será que ele foi tão burro assim mesmo? Ou, que nem aqui na rua onde eu moro. Tem um exemplo clássico. Todas as casas têm uma bela de uma janela grande, gigante, que dá para a rua, né? Principalmente as casas do lado oposto, as que ficam de frente para mim, meus vizinhos de frente, vamos assim dizer, né? Tipo, eu moro aqui, nessa daqui, né? E as casas dessa parte aqui da rua, né? Todas elas, né, tem uma janela hiper gigante na sala e no pavimento superior, nos dormitórios, janelas grandes ou com sacada. Por quê? Para aproveitar a paisagem. Porém, são duas casas geminadas, elas não têm a janela grande na frente,
na frente, assim, que dá para a rua. E as janelas dos dormitórios, elas são nas laterais, junto com as janelas da sala. Não tem. Todo mundo que olhava assim, nossa, que casa feia. Nossa, que casa sem noção. A maioria da pessoa reclamava, falava um monte de... O que acontece? Essa casa, essas duas casas geminadas, né? Justamente, para vocês terem uma ideia, as janelas da frente aqui da casa dão para leste. Para leste não, para oeste, falando besteira. Dão para oeste. O que significa isso? À tarde, aqui, tanto na sala quanto nos dormitórios, é um inferno. É uma sauna, é horrível. Porque o sol está se pondo e está jogando toda a iluminação para cá. Ao passo que nas laterais, essas duas casas que eu falei para vocês, nas laterais, como as janelas estão nas laterais, não estão na frente, elas são mais frescas. Por causa disso. Porque o cidadão, na época, aqueles português que fazia sobradinho, né? Quando ele fez essa casa, que as janelas não estão para a rua, e sim para os recuos laterais, né? Ele pensou no conforto, ele não pensou no visual. E os demais pensaram no visual e não pensaram no conforto. Foi isso que aconteceu. Professora, Oi. a senhora deu uma dica de um aplicativo que é Sentido do Sol. Ah, é verdade. Depois, antes do término, a senhora poderia tirar uns 5 minutinhos aí só para a gente tentar mexer com a ferramenta? Se não for atrapalhar, é claro. Deixa eu ver se eu lembro. Peraí, agora eu vou ter que ir lembrar onde que é Sum alguma coisa ele. Para quem já tem um entendimento, é fácil. Vamos supor, você vai num terreno por volta de meio-dia, o sol está bem em cima do seu crânio. E aí você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, turrai, turrem. Tem um aplicativo para o celular e que eu não consegui baixar ele no tablet ainda para mostrar para vocês. Que ele se chama Caminho do Sol. Que ele é mais simples do que esse site que eu passei para vocês. Mas Eu acho que foi esse mesmo, professora, que eu baixei ele no meu celular, mas só como não tenho muita intimidade com ele ainda. é o Caminho do Sol. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Ele é um app, né? Então eu não vou conseguir. É esse o nome mesmo? É que o meu celular, eu não tô conseguindo compartilhar a tela do meu celular para vocês verem. É O Caminho do Sol, exatamente. Esse é o app. Que às vezes aqui também tem o app. Tá aqui. Ah, eu tinha passado para vocês esse daqui. Esse daqui é o aplicativo, o Caminho do Sol, que vocês conseguem baixar no celular, tá? O que acontece nele, para vocês entenderem? Ele é muito parecido com aquele site, esse daqui, a que eu tinha passado para vocês na aula passada. Como é que a gente faz com ele? Tá? A gente digita o endereço, você tem como pesquisar, ou se posiciona no terreno de vocês, né? E ele dá a seguinte informação. Deixa eu puxar aqui, aumentar aqui essa. Eu não vou conseguir aumentar muito mais. Deixa eu ver.
O que eu abaixei, professor, ele está mais ou menos igual a esse azul aqui, ó. Que aí você aperta, no caso do mapa, ele dá a localização certinha, pela localização do seu celular. Sim, sim, ele puxa mesmo. Tá? Mas você consegue digitar o endereço também nele. O que acontece nele? Esses pontinhos amarelos aqui dele, ele está indicando o dia de hoje. Tá? Eu tô pegando o exemplo dele aqui porque eu não consigo baixar ele no computador, só consigo baixar no celular, tá, gente? Então, esses pontinhos amarelos estão indicando o dia de hoje. Os pontinhos azuis indicam o solstício de inverno, tá? E os pontinhos vermelhos, o solstício de verão, tá? O que significa isso? Cada pontinho desses indica um horário, tá? 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 13, até às 19 horas. E o Sol vai estar nessa posição aqui em relação à abóboda celeste, em relação ao nosso céu. Esse é o posicionamento que o nosso Sol vai estar. Tá? Então, cada pontinho desses mostra o trecho que o Sol estará. Tá? Isso daqui em função do zenite. E aqui embaixo em função do azimute. Tá? Qual que é o ângulo do Sol? Tá? O Sol, ele, por ser um objeto tridimensional, né, a gente tem que trabalhar com as dimensões de altura e que é a terceira dimensão, e o plano horizontal, largura e comprimento, né? Então, a posição entre x e y são esses pontinhos pequenos aqui, e esse maior aqui é o z, que é a minha altura do Sol. Então, vocês podem olhar que o Sol ele fica muito mais alto, tá, em relação ao piso, tá, a crosta terrestre, tá, no verão do que no inverno. No inverno ele fica mais baixo. Em contrapartida, o dia amanhece às 7 da manhã e às 15 horas já é Elvis, tá? Já declinou. Tá? E aqui eu tenho o quê? O declínio depois das 18 horas. Tá? É isso que ele está mostrando. Tá? E, óbvio, o norte, nesse caso, o norte está para cá, pro lado de cá, porque o Sol nasce aqui. Tá? Como é que eu sei que o nosso Sol nasce aqui? Porque aqui é 5 da manhã, então ele está nascendo aqui. Então, ele está para cá, o norte. Tá? Se vocês olharem aqui, ele mostra aqui, ó. Essa pontinha aqui é o norte, porque ele é um pouquinho maior. Tá? Deixa eu ver se tem uma outra imagem aí. Aqui no continente australiano, eu tenho essa informação de novo. O norte está neste sentido aqui, ó. Aqui a indicação do norte. Essa pontinha vermelha, a indicação do norte. Tá? Então, aqui, ó. No verão, aqui a leste, ele está nascendo às 5 da manhã e se pondo quase às 19 horas. Porém, no inverno, já é às 7 da manhã. Tá? Nesse exemplo que ele está mostrando aqui. Que é muito parecido, tá, com esse daqui. Eu vou pôr, deixa eu pôr o nome, deixa eu pôr aqui a nossa rua Belarmino. Vamos pesquisar. Rua Belarmino Cardoso de Andrade 230. Ele não pegou. Ah, não, pegou. Nossa, tá aqui as represas. Agora, nossa, agora que eu vi. Ó, pra vocês verem que ele já pegou direitinho, ó. Já só digitei o endereço. Ele já veio aqui, ó.
a Guarapiranga e a Billings. A gente dá um belo de um zoom. Tá aqui, ó, o nosso terreno. Onde está esse pontinho aqui? Ele já está mostrando o terreno. Que ele está enviesado. E está aqui a carta mostrando. No dia de hoje, essa linha que está aqui no meio é o dia de hoje. Em função do meu terreno. Tá exatamente assim. Lembrando que o nosso terreno está aqui, ó, nesse ângulo aqui, ó. A carta ela é posicionada sempre no norte. Aqui, ó, o norte. E o terreno tá para cá, quase 45 graus da carta. Então eu consigo determinar. Ai, caramba. Consigo determinar o quê? Quanto de sol vai entrar através disso daqui. Que aí a gente vai ter uma aula que eu vou explicar isso daqui direitinho para vocês. Que é que aqui não mostra o caminho. Aí só vai mostrar assim. Que essa representação aqui, tá? É a mesma representação que aparece nesse daqui. Com esses pontinhos aqui. Tá? Que infelizmente eu ainda não consegui instalar, mas eu vou instalar no meu tablet para a gente trabalhar isso legal. Se eu conseguir até quarta-feira, a gente volta a falar disso daqui. Assustei vocês, né? Desculpa. Vou procurar esse aplicativo aí para brincar um pouquinho essa semana. Então, o aplicativo é O Caminho do Sol. Ele é um aplicativo para celular, tá? E tem um outro aplicativo, aí nesse caso, acho que eu tirei do meu celular. Eu tirei. Oh, droga. Tem um outro aplicativo para quem curte, tá? Que é de mapa celeste. Para saber quais são as estrelas, tudo mais, tal. Você liga o GPS do seu celular, tudo, posiciona o celular para o céu e ele já te mostra quais são as estrelas que estão naquela posição onde você está posicionando o celular. E pega certinho as estrelas como se você estivesse utilizando um telescópio. É muito interessante também. É uma pena que a gente está nesse período de pandemia, porque o que eu fiz com uma turma quase 2 anos atrás? Turma de EPT mesmo, quando a gente estava falando desse negócio de sol, céu e tudo mais, nós fomos no Instituto Astronômico. A gente pegou um sábado e foi para lá. Eu agendei com eles tudo direitinho. Como a turma era grande, eram 2 salas de 40 alunos, né? Uma turma foi no período da manhã, outra turma foi no período da tarde. E o pessoal da turma da manhã foi convidado a ficar para a noite para fazer como se diz? Para ter uma aula de como utilizar telescópio e a observação do céu. Só que eles acharam que ia ficar muito chato e eles não quiseram ficar. A turma da tarde já quis ficar para a noite. Eu sei que daquele dia cheguei 7 horas da manhã lá e fui sair de lá 10 horas da noite. Né? Mas foi muito legal porque a gente mexeu com o telescópio, tanto o telescópio astronômico mesmo, telescópio grandes, quanto o telescópio caseiro, aquela coisa toda. E o pessoal ficou se divertindo olhando as constelações. E para ajudar, o céu estava limpíssimo e não tinha lua. A lua que tinha era uma minguante, então dava para apreciar melhor ainda o céu. Pena que a gente está na pandemia, não dá para levar para vocês.
Professor, no próximo semestre, tu dá aula também para a gente? Então, geralmente eu dou aula só para o primeiro e para o segundo. No terceiro costuma ser ou a Silvana ou a Roberta. Se não, o Eduardo. Não é a Silvana Bourbon, não, né? Não. Silvana Maria dos Santos. Certo. Mas ultimamente a Silvana não está dando aula à noite, ela só está dando aula durante o dia. Então, ou é a Roberta ou é o Eduardo Petralli. Eles que estão dando aula mais pro pessoal do terceiro. O pessoal não quer que eu dou aula pro terceiro. Gente, alguma, assim, dúvidas eu sei que ficou, tá? Mas deu para vocês pegarem a ideia para começar a rabiscar, para começar a botar um pouco a cabeça para ferver? Dá, Deu Professora, sim. agora- Ah, sim, professora, deu sim. dá para criar um esboçozinho aí. Nesse caso aí, deu um norte muito esclarecido. Ensinei a ver o norte para achar o norte. Norte, sul, leste, oeste, noroeste, oeste. Gostou do trocadilho, né, Oliver? Eu gostei. Ai, meu Deus do céu. Então tá, gente. Eu não vou fundir mais a cabeça de vocês hoje, tá? Vou dar um intervalo para vocês um pouquinho maior hoje, tá? Na quarta-feira estarei online, tirando as dúvidas de vocês, tá? Então a gente vai fazer aquilo que a gente combinou logo no início. Vou tirar a data do dia 28 e jogar para o dia 5 para vocês entregarem a atividade. O que vocês terão que entregar? O croquis da edificação, pavimento inferior e pavimento superior, pensando nos ambientes, na posição da escada e na posição das janelas. O dimensionamento dessas janelas nós vamos fazer depois do dia 5. Tudo bem? Aí, na aula da quarta-feira, estaremos aqui para estar vocês trabalhando, para utilizar o horário da aula para estar trabalhando, tá? E para tirar dúvidas. Beleza, professora. Aí, como a aula é depois das 9, né, aí dá para o Renan participar melhor sem estar dirigindo, né, Renan? Mas fica melhor, né, professor? Eu parei o carro agora. Então tá joia, gente. Então, vamos descansar um pouquinho antes da próxima aula? Quer dizer, que vocês vão ter e eu também com outros. Vocês vão ter com outro professor, eu vou ter com outros alunos. Opa, bora lá. Tranquilo, professora. Muito obrigado aí pela aula. E se Deus quiser, na quarta-feira estaremos de volta. Falou, gente. Até quarta, então. Até, professora. Valeu, professor. Obrigado. Falou. Obrigado pela aula, professora. Valeu, Ada. Obrigado, Falou. até depois, até quarta. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.